Salve, salve galerinha, professor Rômulo na área com mais uma aula de física para vocês. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre geradores elétricos. Vamos aí analisar os objetivos dessa aula de hoje. O primeiro deles é conhecer a definição de gerador elétrico. O segundo é compreender o conceito de força eletromotriz, que é uma coisa que vai aparecer bastante aí ao longo dos exercícios. Conhecer os diversos tipos de geradores utilizados no dia a dia, caracterizar potência elétrica dissipada, potência elétrica lançada no circuito externo e potência elétrica total gerada pelo gerador. Vamos conceituar rendimento elétrico de um gerador e, para finalizar, compreender a equação do gerador. Beleza, pessoal? Tudo certinho? Então, bora lá, acompanha aí comigo. Vamos lá então, pessoal. Para começar, vamos falar sobre o que é um gerador elétrico e vamos então aí definir o que vem a ser a força eletromotriz. Então, definição de gerador elétrico. Gerador elétrico é o aparelho que realiza a transformação de uma forma de energia em energia elétrica. Beleza? Então, é um dispositivo que tem como função converter outras formas de energia em energia elétrica. Alguns dos geradores que aparecem no nosso cotidiano, temos a bateria de carro, uma pilha, tá certo? Não muito comum, mas bastante presente, os geradores eólicos, as usinas hidroelétricas. Todos esses sistemas são geradores. Eles pegam uma forma de energia e transformam em energia elétrica. Então você tem, por exemplo, a pilha e a bateria, convertendo energia potencial química em energia elétrica. A energia cinética dos ventos nas turbinas eólicas. A energia potencial gravitacional na hidrelétrica e a energia nuclear nas usinas termonuclear, onde eu vou converter então aí essa energia em energia elétrica, tá? Então, em todos esses sistemas, nós estamos falando aí de gerador, beleza? Então, olha só. Um gerador, ele vai ter terminais. Esses terminais, né, que nós vamos chamar de polo, um deles é o polo dito positivo e o outro polo do meu gerador é o polo negativo. E nós podemos determinar a potência elétrica gerada por um gerador, tá certo? De forma experimental, nós podemos obter a relação em que a potência elétrica total gerada, tá? Nós vamos usar esse símbolo aqui, POT, índicezinho G, por um gerador é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica I que o atravessa, beleza? Então, essa potência pode ser verificada experimentalmente, tudo bem? Matematicamente falando, nós podemos, então, escrever aqui a potência gerada, esse Gzinho aqui está indicando que eu estou analisando a potência gerada pelo meu gerador, é diretamente proporcional à intensidade da corrente. E para que eu troque a relação de proporcionalidade por uma igualdade, eu tenho que introduzir aqui uma constante, tá? Esta constante de proporcionalidade é chamada de força eletromotriz. Tá? E nós podemos definir a força eletromotriz como sendo o trabalho realizado sobre uma carga para deslocar essa carga dentro de um campo elétrico, certinho? Então, a força eletromotriz é essa constante de proporcionalidade. Nós vamos ver com calma o que de fato ela significa dentro do meu gerador, beleza? Então, aqui temos a representação esquemática de um gerador de força eletromotriz, tá? O gerador ele vai apresentar duas constantes características independentes do circuito ao qual esse gerador esteja ligado. Ele vai ter, de acordo com o gerador, essa força eletromotriz e uma resistência interna, tá certo? Então, as barrinhas aqui, ó, indicam
ali meu polo positivo e o polo negativo. Aqui está a minha resistência interna, que eu estou usando aqui o símbolo Rzinho para representá-la. Bem, a força eletromotriz, ela é responsável por pegar os portadores de carga no seu potencial mais baixo, né, no negativo, e passar para o potencial mais alto, o positivo. Beleza? Ou seja, a força eletromotriz, não tem nada a ver com uma força de fato, ela é o agente que vai energizar os elétrons que vão percorrer o meu circuito e vai gerar aí a minha corrente elétrica, tá certo? Bem, aqui nós temos uma forma mais simplificada desta figura, né, que a gente está representando, por exemplo, uma pilha, e dentro dos nossos problemas nós vamos ver muito essa representação. Então, tá aqui o polo positivo, polo negativo, a letra E representando a força eletromotriz, tá? Então pode ser esse E aqui, geralmente você tem o símbolo epsilon para representar essa força eletromotriz, e esse Rzinho representa a resistência interna. Então, pessoal, fazendo uma análise do ponto de vista gravitacional, a força eletromotriz vai se comportar mais ou menos como se fosse esse rapaz aqui que pega essas bolinhas, né, e joga por essa canoleta, a bolinha cai pelo efeito da gravidade, ele reenergiza essa bola, fazendo ela subir de volta até o ponto A. Tá? Então, a força eletromotriz basicamente vai fazer esse papel de reenergizar, pegando os portadores de carga do potencial mais baixo, que aqui na analogia gravitacional seria esse ponto mais próximo ao solo, e levando para o ponto mais alto, potencial mais alto, que seria o polo positivo lá do nosso gerador. Beleza? Então a força eletromotriz tem essa função de reenergizar os portadores de carga para que a corrente circule ao longo do meu circuito elétrico. Bem, vamos falar agora sobre a potência e o rendimento. A potência elétrica total, como nós acabamos de ver, ela é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica, e essa, por sua vez, vai se tornar uma igualdade quando eu introduzir a minha constante, que é a força eletromotriz. Nós temos também a potência elétrica lançada. Nós vamos ver aí a diferença entre uma coisa e outra. A potência elétrica lançada, né, aqui eu estou usando o símbolo POT, índicezinho L, para indicar que é a potência lançada, ela vai ser igual à diferença de potencial entre os dois pontos, né, da minha bateria vezes a intensidade da corrente elétrica, tá? Então, a potência lançada é aquela potência fornecida pelo gerador ao que estiver associado a ele, ao circuito externo, tá? Então, aqui a gente tem a representação esquemática. Você tem aqui delimitado o gerador, tá? Então, o gerador, ele vai conter os polos e a resistência interna, beleza? E aqui eu tenho o ponto A e ponto B, que vai medir a diferença de potencial e, por sua vez, é a partir daqui que eu vou analisar a potência que foi lançada para o circuito externo, para qualquer coisa que esteja associada a esse gerador, beleza? Temos também a potência elétrica dissipada internamente, tá? O que isso quer dizer? Nós estamos falando que se o meu gerador tem uma resistência interna, se esse gerador tem uma resistência interna, eu vou ter potência elétrica dissipada nesse resistor, tá? E essa potência D, estou indicando aqui que é a dissipada, e essa potência é dissipada na resistência interna do meu gerador, tá? Eu vou usar essa expressão matemática, que é R vezes I ao quadrado, uma expressão que já foi mostrada anteriormente sobre potência dissipada, beleza? Então, nós vamos precisar dessas três relações. Analisando essas três potências
no meu gerador, né, você tem a potência gerada, que é a potência total do gerador, que pode ser definida pela constante, que é a força eletromotriz vezes a intensidade de corrente. O gerador dissipa parte desta potência e você lança uma potência para o circuito. Lembrando que a letra U também designa aí diferença de potencial, beleza? Certinho, então. Agora, aplicando o princípio de conservação da energia, nós temos que a potência total gerada pelo meu gerador vai ser a soma da potência lançada no meu circuito externo mais a potência dissipada pela resistência interna. Beleza? Então, nós temos aí essa situação aplicando o princípio de conservação da energia, onde eu tenho aí, né, a energia se transformando. Beleza? Bem, aí podemos definir o rendimento, tá? Nós vamos usar essa letra grega para representar o rendimento, e esse rendimento pode ser entendido como a potência lançada dividido pela potência total, tá? Potência lançada dividido pela potência total. Se nós pegarmos as definições de potência lançada e potência total gerada, que eu mostrei anteriormente para vocês, nós vamos obter a seguinte expressão. A potência lançada é a diferença de potencial vezes a intensidade de corrente. A potência gerada é a força eletromotriz vezes a intensidade de corrente. Dessa expressão, nós podemos simplificar a intensidade de corrente, que é a mesma, e podemos escrever, então, o rendimento fazendo a razão entre a diferença de potencial, tá? Entre a diferença de potencial e a força eletromotriz, beleza? Então, essa expressão aqui nós vamos usar bastante, certinho? Bem, agora vamos lá na equação do gerador, tá? Vamos analisar a equação do gerador tomando um circuito aberto. Então, aplicando mais uma vez o princípio de conservação da energia, substituindo aí os valores da potência gerada, potência lançada e potência dissipada, nós vamos ter esta expressão. Tá? Nós vamos ter essa expressão. Força eletromotriz vezes a intensidade de corrente, que é a potência total gerada. Diferença de potencial vezes a intensidade de corrente, que é a potência lançada para o circuito externo. Mais R vezes I ao quadrado, que é a potência dissipada no resistor do gerador. E aí, você fazendo a manipulação algébrica desta expressão, onde eu quero definir a diferença de potencial entre os terminais do meu gerador, beleza? Nós vamos ter, então, cortando aqui a intensidade de corrente, que é um fator comum nesses membros aqui, e isolando a diferença de potencial, nós vamos ter que a diferença de potencial entre dois pontos, A e B, vai ser a força eletromotriz, ε, menos o valor da resistência interna vezes a intensidade de corrente. Essa, então, é a conhecida equação do gerador. É a nossa companheira para resolver problemas com geradores, certo? Nós podemos fazer a análise dessa equação vendo graficamente o que acontece aí no meu gerador. Então, olha só, imaginando que eu tenho uma corrente elétrica passando de A para B, né? Eu observo aqui, graficamente olhando, que quando os portadores de carga passam aqui pelo meu gerador, onde eu tenho a força eletromotriz, né? Eu tenho uma elevação do potencial, tá? Eu subo o potencial. Esses portadores continuam indo e encontram o resistor interno. E aí existe uma queda de potencial e aí você tem a potência lançada aqui para o meu circuito. E tenho aqui, portanto, a
diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. No circuito aberto, nós vamos ter a intensidade de corrente elétrica zerada, né? Circuito aberto significa dizer que não existe corrente passando pelo meu circuito. E, dessa forma, eu posso concluir que a diferença de potencial nos terminais do meu gerador em um circuito aberto é igual à força eletromotriz desse gerador, certinho? Então, aqui esquematicamente mostrando, se eu pego aqui um voltímetro e associo aos terminais do meu gerador, eu faço a leitura e encontro que a diferença de potencial entre os pontos onde foi ligado o voltímetro é o mesmo do meu gerador. No caso de um gerador ideal, tá? No caso de um gerador ideal, a diferença de potencial vai ser exatamente igual à força eletromotriz. Beleza? Agora vamos lá fazer alguns exercícios para a gente poder aplicar tudo isso que acabamos de falar. Então vamos aí, pessoal, ao exemplo 1. Um gerador de força eletromotriz de 120 volts e resistência interna de 2 ohms, ligado a um circuito externo, gera potência elétrica de 600 watts. Determine A. A intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador e B. A potência elétrica lançada no circuito externo e a potência dissipada internamente. Então, para que você comece a resolver esse problema, basta você lembrar como determinar a potência elétrica gerada. Potência elétrica gerada vai ser igual a força eletromotriz vezes a intensidade de corrente. E eu tenho aqui, ó, 600 watts é a potência gerada, 120 é a força eletromotriz. E aí eu posso facilmente determinar a intensidade da corrente elétrica simplesmente pegando a potência gerada e dividindo pela força eletromotriz. Então aqui você tem que a intensidade da corrente elétrica vai ser 600 watts dividido por 120 volts. Fazendo essa divisão, você vai obter que a intensidade da corrente elétrica tem valor aí de 5 amperes, beleza? Então lembrar aí as unidades de medida, beleza? A unidade de medida da potência, watts. A unidade da força eletromotriz é volts, beleza? Agora, nós podemos caminhar para a letra B. A potência elétrica lançada no circuito externo e a potência dissipada internamente. Tá. Primeira coisa que nós precisamos fazer é determinar a diferença de potencial nos terminais do gerador. E para isso, nós vamos utilizar a equação do gerador. Diferença de potencial vai ser a força eletromotriz menos a resistência interna multiplicado pela intensidade de corrente. Então, diferença de potencial AB vai ser 120 menos resistência interna, ó, tá aqui, 2 ohms. Então, vamos jogar aqui 2 e a corrente que nós achamos, 5. Diferença de potencial nos terminais do gerador vai ser 120 menos 10. A diferença de potencial, portanto, vai ser aí de 110 volts. Beleza? Então, achamos a diferença de potencial. Nós podemos agora colocar na expressão da potência lançada, potência L, né? Que é a potência lançada, é a diferença de potencial nos terminais do meu gerador, vezes a intensidade de corrente. Agora, substituindo aí os valores, onde eu tenho a diferença de potencial nos terminais do meu gerador igual a 110 volts. Então, vamos colocar aqui, potência lançada, 110, vezes a intensidade de corrente, que é 5. E daqui nós tiramos aí 550 watts. Tá? Então, essa é a potência que, de fato, vai para o meu circuito externo.
tá? É essa potência que o meu circuito externo vai ter à sua disposição. Ele também pediu para que a gente determinasse a potência dissipada. Aí você pode ou aplicar o princípio de conservação da energia, onde você tem que a potência gerada é a potência lançada mais a potência dissipada, beleza? Ou você pode jogar na fórmula da potência dissipada. A potência dissipada vai ser o valor da resistência interna vezes a intensidade da corrente elevado ao quadrado. Qualquer uma das expressões, você vai conseguir obter o valor da potência dissipada. Beleza? E fazendo a continha, você vai obter que a potência dissipada é de 50 watts. Beleza? E assim, nós encerramos o nosso primeiro exemplo. Vamos para o nosso segundo e último exemplinho dessa aula. Um gerador de força eletromotriz, que nós vamos usar muito essa palavra FEM, tá? E resistência interna R, fornece energia a uma lâmpada L. A DDP nos terminais do gerador é de 100 volts e a corrente elétrica que o atravessa vale 1 ampere. Sendo o rendimento do gerador 80%, calcule a força eletromotriz e a resistência interna. A primeira coisa que você deve fazer é um esquema, tá? Então tá aí o nosso esqueminha, onde eu tenho o gerador representado. Lembrando que o gerador é toda esta parte, tá? Que tem resistência interna. E aqui L é a minha lâmpada e eu tenho a diferença de potencial de 100 volts ao qual essa lâmpada está associada. Então, pegando a expressão do rendimento, no rendimento nós temos diferença de potencial entre dois pontos do meu gerador, dividido pela força eletromotriz. Beleza? Então, aqui fica bem fácil para a gente determinar qual é a força eletromotriz. Tendo em vista que o rendimento é 80%, que eu vou escrever como 0,8, tá? Pode esquecer de tirar o percentual aqui. E, utilizando essa expressão, portanto, eu vou ter que a força eletromotriz vai ser a diferença de potencial entre os pontos da minha lâmpada, dividido aí pelo rendimento. Aqui, então, nós vamos ter 100 dividido por 0,8, o que vai nos dar uma força eletromotriz de 125 volts. Tá? Então, aqui é 125 volts. Agora, para determinar a resistência interna, vamos utilizar a equação do gerador. A equação do gerador, eu tenho diferença de potencial entre dois pontos, vai ser igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a intensidade da corrente. Tá? Equaçãozinha do gerador que eu mostrei para vocês e falei que nós iríamos utilizar ela com bastante frequência. Bem, agora substituindo os valores, a diferença de potencial entre os dois pontos é de 100 volts, a força eletromotriz 125, menos a resistência interna que eu vou descobrir, e a corrente elétrica que atravessa o circuito vale 1 ampere, de acordo com o problema. Tá? Então, isso aqui vezes 1. Então, agora fazendo a manipulação algébrica, nós vamos ter que a resistência interna R vai ser 125. Quando eu peguei esse valor aqui, joguei para o lado esquerdo, ele passou positivo. 125 ficou do mesmo lado da igualdade. O 100 que está desse lado positivo vai vir para o outro negativo. E aí eu vou ter que a resistência interna nesse meu gerador vale 25 ohms. Tá? Esse é o valor da resistência interna desse meu gerador. Belezinha, pessoal? Então, era isso aí que nós tínhamos para a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.